Olá, meus alunos de Teologia Sistemática 4, Escatologia, do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Estamos de volta aqui para a aula de número 3 de Escatologia, dando continuidade, portanto, à nossa matéria muito profunda e abrangente do curso de Teologia. Todos sejam bem-vindos a esta aula para refletirmos juntos sobre os temas mais importantes da escatologia. Esta é a aula de número 3 e o vídeo é o de número 1. Muito bem, hoje nós vamos ver sobre a natureza escatológica do Antigo Testamento. Na aula passada, nós vimos sobre a escatologia que foi inaugurada no Antigo Testamento. Vimos lá toda uma série de perspectivas escatológicas na vida do povo de Israel, com uma projeção para o futuro quando viria o Messias. E a natureza escatológica do Novo Testamento caminha por este viés. O objeto escatológico do crente do Antigo Testamento, que em seu bojo, no seu conteúdo, constava de uma sucessão de eventos, ocasiões em que aguardava a concretização da natureza desse objeto de esperança, o horizonte escatológico envolvente marcado pela esperança. Esta é uma palavra-chave da escatologia do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Esperança. Esperança pela vinda do Redentor, que ainda no Novo Testamento era observada no idoso Simeão, Lucas 2:25, e também na profetisa Ana, em Lucas 2:36. Ora, na mente do povo de Israel, fragmentado em saduceus, fariseus e essênios, uma série de grupos, havia ainda pelo menos esses dois citados pelo evangelista Lucas, Simeão, idoso, e também Ana, profetisa idosa, ainda alimentavam a esperança veterotestamentária de um redentor futuro. E eles estavam bem próximos dele, mais do que os outros irmãos e irmãs do passado, lá das épocas do Antigo Testamento. Eles eram de outra geração, isto é, século I depois de Cristo. E nós encontramos lá, por exemplo, em Lucas 2:25 a 32, o seguinte relato. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Quem era este homem? Homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, ele era este homem com estas características. Ele esperava a consolação, a redenção. Então, esperava a esperança de uma consolação, a esperança de uma redenção de Israel, de uma restauração do povo de Deus. E o Espírito Santo estava sobre ele. E continua Lucas o seu relato. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, José e Maria, naturalmente, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória
do teu povo de Israel. Lucas 2, de 25 a 32, que é uma excelente, bela narrativa neotestamentária, que marca aqui a esperança, o testemunho de dois anciãos, crentes, naturalmente, que estavam sempre no templo, estavam orando, jejuavam e aguardavam plenamente a consolação de Israel. Então, quando eles viram Jesus com seus pais, naturalmente recém-nascido, o Espírito Santo que pousava sobre ele, repousava sobre ele, lhes revelou que ele, Jesus, aquele menino recém-nascido, era o Consolador de Israel, o Redentor de Israel, o Redentor do povo de Deus. Portanto, aí está, no princípio aqui da nossa aula, a natureza escatológica do Novo Testamento. Então vamos lá a outra personagem, que é Lucas 2, de 36 a 38. O relato de Lucas é o seguinte: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Naquela hora foi justamente quando Simeão estava com o menino nos braços, proferindo, portanto, aquela profecia. E Ana chegou imediatamente porque ela estava no templo, em adoração e aguardando também a consolação de Israel. Então, ela deu graças, ela agradeceu imensamente ao Pai, ao Senhor Deus. Ela deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém, porque aquele menino trazia consigo, portanto, a essência divina, trazia, portanto, em sua essência a natureza de uma redenção, a esperança para aqueles que estavam cansados, oprimidos, para aqueles que estavam sendo oprimidos de diversas maneiras, politicamente, através da religião que não mais atendia aos preceitos dos seres humanos, principalmente dos mais carentes. Enfim, a parte social, a parte cultural, tudo estava corrompido, era um momento de plena corrupção, mas naquele momento surge, portanto, na história, a redenção de Israel, portanto, a redenção também da humanidade. O Novo Testamento é a concretização daquilo que o Antigo Testamento esperava. A plenitude do tempo havia se instaurado. Era a época agora do Novo Testamento. E na era do Novo Testamento, as bênçãos espirituais desfrutadas são mais abundantes. São mais abundantes por causa justamente da intervenção de Deus na história, enviando o seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei, a fim de trazer aos homens e às mulheres, não só naquele tempo, mas de todos os tempos, assim, a esperança por um mundo melhor, portanto, a própria salvação da humanidade. A fé neotestamentária é mais definida, situação em que o crente desfruta das benesses de forma mais abundante que nos dias do Antigo Testamento. Isso porque o conhecimento do plano redentor de Deus tornou-se profundamente enriquecido,
uma fé mais profunda, face à concretização da esperança que se configurou na obra, na vida e na obra de Jesus de Nazaré. Mas sem alguma dúvida, isso não significa que o Novo Testamento tinha em si mesmo o centro de uma escatologia já plenamente realizada, de forma que não se olhe agora mais para o futuro. Pelo contrário, o Novo Testamento ele possui, como o Antigo Testamento, uma visão fortemente orientada também para o futuro. E no próximo vídeo eu vou refletir por que o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, tinha uma visão orientada para o futuro em termos de uma esperança, de uma escatologia. Então, este é o final do vídeo 1 da aula 3. Até a nossa aula no vídeo 2, a continuidade da nossa aula. Até lá, então.